Bom, galera, vamos continuar com nossa aula, a terceira parte de exponenciais e logaritmos, e vamos entrar agora na parte de radiciação. Vamos relembrar as propriedades da radiciação e aí vamos começar a falar dos logaritmos. Tudo ok? Vamos lá? Bom, vamos relembrar a radiciação. Relembramos a potenciação. Agora vamos falar da radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Olha só, se a elevado a n é igual a b, então a raiz n de b é igual a a. Será que está lembrado dessa situação? A raiz é a operação inversa da potenciação. Vamos ver exemplo disto. Por exemplo, 2 elevado à terceira é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Observe que 2 à terceira é 8, raiz cúbica de 8, 2 é a operação inversa. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. O número 9, o número 3, primeiro, 3 ao quadrado é 9. Então, raiz quadrada de 9 tem que ser igual a 3. Se 3 ao quadrado é 9, a raiz quadrada de 9 tem que ser 3, que é a operação inversa. Outro exemplo, vamos pegar 25. Vem de 5 elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz quadrada de 25 tem que ser igual a 5. Bom, vamos pegar o valor menos 2. Menos 2 elevado à terceira, menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 existe, que é igual a menos... Tudo ok? Está aí, não é? Mostrado a vocês a ideia da radiciação como uma operação inversa da potenciação. Tudo certo? Vamos relembrar as principais propriedades da radiciação. Muito importante, propriedades da radiciação. Como eu disse, é justamente esse detalhe, essa parte de matemática do ensino fundamental que impede, a falta desse conhecimento impede avançar no estudo do exponencial e logaritmo, tá bom? Então revise essa parte que é muito importante. Primeira propriedade da radiciação: se eu tenho a raiz de índice n de um número a vezes raiz de índice n de um número b, isto aqui é igual a raiz de índice n, conserve o índice da raiz e multiplique a vezes b. Essa é a primeira propriedade da radiciação. Produto de raízes de mesmo índice, é assim que é chamado. Segunda propriedade, raiz de índice n de a dividido pela raiz de índice n de b, isto aqui é igual a raiz de índice n de a dividido por b. Divisão de raízes de mesmo índice, conserve o sinal da raiz e divida os números. Terceira propriedade, raiz de índice n da raiz de índice m de a. Conserva-se o sinal da raiz e multiplica-se n vezes m, raiz de a. Então está aí, é uma raiz de uma raiz. Existe a potência de uma potência, existe a raiz de uma raiz. Quarta propriedade da radiciação: toda raiz pode ser transformada em expoente fracionário. Raiz de n de a elevado a m vai ser a elevado a n dividido por m. Então, podemos transformar em fração, onde n, que é o índice da raiz, corrigindo aqui, é o contrário, né? É raiz de a elevado a m sobre n. O índice da raiz terá que passar a denominador. O índice da raiz se transforma em denominador. Não esqueça disso. Tá bom? Então vamos a exemplo disto. Vamos relembrar as propriedades da radiciação. Exemplo. Raiz de 2 não é exata e a raiz de 8 também não é exata. Mas raiz de 2 vezes raiz de 8 é igual a raiz de 2 vezes 8, que é igual a raiz de 16,
que é igual a 4. Veja que é exato. Duas raízes não exatas multiplicadas dará resultado exato. Bom, a raiz do número 3 vezes a raiz do número 3. Bom, raiz de 3 não é exato. Se eu multiplicar, eu posso multiplicar. A raiz de 3 vezes 3 é igual a raiz de 9, que o resultado é 3. Observação muito importante. Raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 2, por exemplo. Isto aqui não pode ser somado. Não pode. Isto aqui é diferente, não esqueça, de raiz de 3 mais 2. Jamais pode ser feito isso, porque as raízes não são, os valores não são iguais. Vamos modificar para valores que você possa mostrar, para a gente poder mostrar. Raiz de 9 mais raiz de 4. Aqui eu posso calcular. Quanto é a raiz de 9? 3. Raiz de 4? 2. 2 mais 3 é 5. Isto é diferente de, vamos substituir aqui por 9 e por 4. Observe que 4 mais 9, 13. Isso aqui dá raiz de 13. Logo, eu não posso transformar uma soma de duas raízes em uma única raiz. Eu só posso transformar o produto de duas raízes em uma única raiz. Não só duas, 2, 3, 4. Tá bom? Então, não esqueça disso. Essa propriedade não vale para adição, só vale para multiplicação. Mais um exemplo. Raiz de 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 10. Isto aqui pode ser feito, conserva o sinal da raiz e multiplica, 5 vezes 2, 10 vezes 10. 100, raiz de 100. E raiz de 100 exato, que é 10. Então, se eu tenho raízes de mesmo índice, conserve o sinal da raiz e multiplique o conteúdo, os radicandos. O índice da raiz aqui é 2, tá bom? Como não foi anotado o índice é 2. Bom, minha gente, segunda propriedade. Divisão de duas raízes de mesmo índice. Raiz de 8 sobre raiz de 2. Isto aqui pode ser feito. É raiz de 8 por 2. Raiz de 8 por 2, 4. E a raiz de 4 é exato. Raiz de 4, 2. Tudo ok? Então podemos dividir duas raízes de mesmo índice. Raiz de 27 sobre raiz de 3 pode ser dividido. Raiz de 27 terços. Isto aqui é raiz de 9, que dá exato 3. Tudo ok? Bom, minha gente, não pode, observação, não é possível subtração de raízes. Raiz de 9 menos raiz de 4 não é raiz de 9 menos 4. Totalmente errado isto. Porque a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 menos 4 é a raiz de 5. 3 menos 2, 1. 1 não é a raiz de 5. Então, não é permitido subtrair raízes. Duas raízes subtraindo não pode ser colocado em um único sinal de raiz. Tá bom? Não esqueça desses detalhes, porque isto dificulta, a resolução de questões de matemática, a falta desse conhecimento. Bom, vamos continuar com as propriedades da radiciação. Outra propriedade. Terceira propriedade que foi mostrada. Raiz de uma raiz. Raiz quadrada de raiz de índice 5 de 8. Raiz de 2 vezes 5, raiz de 8. Vamos colocar aqui menor. Então, raiz de índice 10. Então, raiz de uma raiz, conserve o sinal de raiz e multiplique os índices. Outro exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Dá exato isto. Vai ficar raiz de 2 vezes 3, 6 de 64. Raiz de índice 6 de 64. 64 é 2 elevado a sexta. Bom, observação. 64 é 2 elevado a sexta potência. E 2 elevado a 6 sai da raiz, fica 2. A raiz é exata. Bom, última propriedade que foi citada. Se eu tenho raiz do número 2, isto aqui é o mesmo que raiz de 2 elevado a 1, raiz quadrada. Pode ser escrita como 2 elevado a meio, tá bom? Expoente fracionário. O índice da raiz passa a ser denominador, não esqueça. Bom, continuando. Raiz cúbica de 5. Isto é o mesmo que raiz cúbica de 5 elevado a 1.
5 elevado a 1/3. Muito importante essa propriedade para o cálculo dos logaritmos, tá bom? Quando envolve raízes. Raiz quarta de 3/3. Vai ficar 3 elevado a 3/4. Tá bom? Não esqueça que o denominador, o índice da raiz passa a ser denominador. O índice da raiz será sempre o denominador. Tudo ok? Bom, e, gente, vamos começar a falar dos logaritmos, né? Isso aqui foi para relembrar essas propriedades, porque precisamos disso para os logaritmos. Vamos falar dos logaritmos. Logaritmos. Os logaritmos é a propriedade, né, que permite inverter a potenciação. Preste atenção à definição de logaritmos. Primeiro, a definição. Se eu tenho logaritmo de b na base a igual a x, se acontece isto, se o logaritmo de b na base a é x, então a elevado a x tem que ser exatamente igual a b. Observe aí o caminho dessas setas. A elevado a x tem que ser exatamente igual a b. Tá bom? É assim que se define o logaritmo. Se logaritmo de b na base a é x, é porque a elevado a x terá que ser igual a b. Bom, existem as chamadas condições de existência. Para que o logaritmo sempre exista, o valor de a, que é a base, a é a base do logaritmo, e a tem que ser diferente de 1 e a maior do que 0. A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, que é a base do logaritmo. Essa é uma condição de existência de um logaritmo. Se isso não acontece, o logaritmo pode não existir. Bom, segunda condição, b é o logaritmando. E b sempre será maior do que 0. Então, as condições de existência do logaritmo é a base maior que 0 e diferente de 1, e o logaritmando maior do que 0. Se isto acontece, o logaritmo sempre existirá. Bom, minha gente, só com exemplos numéricos, né, que você vai entender essa ideia. Vamos começar com exemplos bastante simples. Quem é o logaritmo do número 4 na base 2? Bom, o logaritmo do número 4 na base 2 é um número que 2 elevado a esse número dê 4. Bom, 2 elevado a x igual a 4. O logaritmo de 4 na base 2 é um número x, que 2 elevado a x tem que ser igual a 4. Logo, esse x tem que ser igual a quanto? 2. Claro. Logaritmo de 4 na base 2 é 2. Por quê? Pois 2 elevado ao quadrado é igual a 4, minha gente. Vamos lá. O logaritmo do número 8 na base 2 é igual a quanto? Bom, 2 elevado a quanto dará 8? Por isso que é importantíssimo conhecer potenciação, senão não tem como calcular logaritmos. O valor é 3, por quê? Pois 2 elevado à terceira, o resultado será 8. Vamos falar só do logaritmo na base 2, ó, por enquanto. O logaritmo de 16 na base 2 é igual a quanto? 2 elevado a quanto dará 16? 4, pois 2 elevado a quarta é igual a 16. Bom, próximo, logaritmo do número 32 na base 2. Quanto é? 5, porque 2 elevado à quinta é igual a quanto? 32. Então é muito importante treinar essa ideia, né? Para entender, logo se entender essa situação, fica muito fácil, né, o que vem a seguir. Vamos treinar. Continuando, ó. Logaritmo na base 3. Logaritmo de 9 na base 3. Vamos começar com logaritmo de 1 na base 3. Quanto é? Bom, 3 elevado a quanto dará 1? 0. Pois 3 elevado a 0 é 1. Quanto é o logaritmo
de 3 na base 3. Quanto é esse logaritmo? 3 elevado a quanto dá o próprio 3? Bom, 3 elevado a quanto dará o próprio 3? 1. 3 elevado a 1 é 3, pois 3 elevado a 1 é 3. Logo, logaritmo de 3 na base 3 é 1. Logaritmo de 9 na base 3. Bom, 3 elevado a quanto dá 9? Todo mundo sabe que é 2, ó. Pois 3 ao quadrado é igual a 9. Logaritmo de 27 na base 3. 3 elevado a quanto dará 27? Todo mundo sabe que é 3. 3 elevado à terceira tem que ser igual a... Certo? Então, muito importante essa ideia. Se você fixar essa ideia, é meio caminho andado para entender tudo sobre logaritmo. Muito importante. Todo logaritmo vem de uma potenciação. Tá bom? Vamos a mais exemplos. Logaritmos decimais. Vamos falar dos logaritmos decimais. Logaritmos decimais são os logaritmos com base 10. A base do logaritmo é 10. E não precisa escrever a base. Quando o logaritmo é decimal, não se escreve a base. Por exemplo, logaritmo de 1 na base 10 é o mesmo que o logaritmo de 1. Eu não preciso escrever a base. E quanto é o logaritmo de 1 na base 10? 10 elevado a quanto dá 1? 0. 10 elevado a 0 dá 1. Logaritmo de 10 na base 10. Eu não preciso escrever a base. É o mesmo que logaritmo de 10. E quanto é o logaritmo de 10 na base 10? 10 elevado a quanto dá 10? 1. 10 elevado a 1 dá o próprio 10. Bom, quem é o logaritmo de 100 na base 10? É o mesmo que o logaritmo de 100. 10 elevado a quanto dá 100? 2. 10 ao quadrado, 100. Bom, logaritmo de 1000 na base 10. 10 elevado a quanto dá 1000? Todo mundo sabe, ó, logaritmo de 1000 na base 10 é 3, porque 10 à terceira dá 1000. Tudo ok? Isso é conhecido como logaritmo decimal. Se não for escrito a base, significa que o logaritmo é um logaritmo decimal. Os logaritmos, você não precisa decorar o valor deles, tá? Em prova é dado. Por exemplo, ainda continuando com os logaritmos decimais. Logaritmos decimais. Não precisa memorizar isto, né? Vai ser dado em prova. O logaritmo de 2 é o mesmo que o logaritmo de 2 na base 10. O valor é 0,301. É claro que eu já memorizei isso há muito tempo, né, estudando matemática, mas isso aqui é dado em prova. Você não precisa decorar esse valor, tá bom? Vai ser dado nas questões de prova. O logaritmo do número 3 é o logaritmo de 3 na base 10. Isso é um logaritmo decimal. E o resultado é 0,477. Tá bom? São chamados de logaritmos decimais. Você não precisa decorar esse valor, vai ser dado em prova. Tá bom? O logaritmo do número 5. Ó. Logaritmo de 5 na base 10. O resultado é 0,699. Tá bom? Esses valores, como eu disse, serão dados nas questões caso seja necessário utilizá-los. Tá bom? São chamados de logaritmos decimais. Não esqueça disso. Bom, minha gente, vamos falar sobre as consequências da definição de logaritmos. É chamado de consequências da definição de logaritmos. Existem 3 relações, né, que são chamadas de consequências das definições de logaritmos. Tá bom? A primeira relação é o logaritmo de 1 em qualquer base sempre é 0, pois a elevado a 0 sempre dará 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Bom, primeiro exemplo disso, ó. Exemplo, o logaritmo de 1 na base 8, 0, pois 8 elevado a 0 é 1. Logaritmo de 1 na base 3 é 0, pois
3 elevado a 0 é 1. Logaritmo de 1 na base 4 é igual a 0, pois 4 elevado a 0 é 1. Tudo ok? Então, sempre que aparecer logaritmo de 1, o resultado é 0. Não esqueça. Segunda consequência da definição. O logaritmo de A na base A é 1, pois A elevado a 1 é o próprio A. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Olha como é fácil isso. Por exemplo, o logaritmo de 4 na base 4 é 1, pois 4 elevado a 1, 4. O logaritmo do número 5 na base 5 é 1, pois 5 elevado a 1 é 5. O logaritmo do 8 na base 8 é 1, pois 8 elevado a 1 é 8. Logaritmo de 10 na base 10 é 1 também, ó, pois 10 elevado a 1 é o próprio 10. Bom, minha gente, neste vídeo vamos ficar por aqui, tá certo? Revise tudo que foi visto desde o início, desde a primeira aula de exponencial e logaritmo, tá bom? Vá, refaça 1, 2, 3 vezes cada exemplo, e aí você vai assimilando. Se você não tiver domínio sobre as propriedades de potenciação e radiciação, reveja os vídeos de matemática fundamental que estão disponíveis na Legião, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Persistência, garra, o governo te quer, mas você tem que provar que você é merecedor, né, da vaga. Até lá.